Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje nós vamos dar continuidade ao outro vídeo falando sobre as 9 características do temperamento. Eu sou a Alessandra Ueda, sou psicóloga e terapeuta aqui da instituição. E aqui o Tsunagu, como eu disse em outros momentos, ele é um centro de apoio ao desenvolvimento de crianças e adolescentes e nós estamos localizados aqui no Japão, na região de Toyokawa e Toyohashi. Bem, quais são então as 9 características do temperamento de cada pessoa? O primeiro deles é o nível de atividade motora, ou seja, é a proporção de períodos ativos e inativos que a criança vai apresentar. Então, assim, se for uma criança que tem um nível de atividade mais alto, é importante a gente dar oportunidades para ela queimar toda essa energia em ambientes externos, em lugares que ela possa realmente explorar esse ambiente, em que ela possa correr, em que ela possa pular, em que ela possa curtir todas essas emoções, todas essas sensações ali do corpinho dela de querer se agitar em algum lugar que ela consiga fazer isso. Ao mesmo tempo, se for uma criança que é muito mais quietinha, né, que tem o nível de atividade ali mais baixo, é importante a gente dar oportunidades para ela ter esses momentos de utilizar esse nível de atividades ali, né, no que ela gosta, né, que ela se sente mais confortável, mas também incentivá-la a explorar outras formas de ver o mundo, colocar ela ali para tentar aproveitar novas atividades em que ela possa aumentar esse nível de atividade motora também. Bem, a segunda característica do temperamento é o ritmo biológico, ou seja, a previsibilidade ou não das funções biológicas. Então, se a criança ela é mais previsível ou não para horário de sono, para dormir, ou para comer, ou para usar o banheiro, tudo isso é importante a gente saber porque se for uma criança mais previsível, elas vão ter um horário de sono mais regular, horário de comer mais regulado. Isso vai nos ajudar a organizar melhor a nossa rotina, os nossos planos ali do dia a dia. Em contrapartida, as crianças que são mais imprevisíveis, elas podem gerar maior dificuldade de nós pais, por exemplo, de lidar com algumas situações ali do dia a dia. Por isso que quando a gente percebe que a nossa criança ela é mais imprevisível, é importante a gente conseguir trabalhar melhor a nossa paciência, as nossas emoções diante dessa nossa criança. Uma terceira característica do temperamento é a resposta inicial de afastamento ou de aproximação. Ou seja, como que essa criança ela reage inicialmente a uma situação nova, a uma pessoa diferente, a um novo brinquedo, a uma nova comida, né? Se é uma criança, por exemplo, que ela tem uma resposta inicial de aproximação, ela vai se dar melhor para experimentar algo novo, para quando a gente vai em um ambiente diferente, ou quando ela vai começar, né, numa escolinha nova, ou com novas turmas, uma nova professora, ela vai conseguir se adaptar melhor. Em contrapartida, a criança que ela tem uma resposta inicial de afastamento, ela tem de ser aquela criança que quando chega o ambiente novo, ela quer ficar grudada na mãe, né, ou no pai, ali na pessoa que ela sente mais confiança. É aquela criança que vai ficar mais retraída, ela vai abaixar a cabecinha, vai baixar os olhinhos ali quando algum estranho for tentar se aproximar dela. É uma criança que ela demora mais para interagir ali com o ambiente novo, com pessoas novas, com comidas diferentes, né, comidas novas, coisas que estão sendo apresentadas para ela pela primeira vez ou que ela não está mesmo realmente acostumada com tudo aquilo. E a gente saber disso, né, vai nos ajudar muito a entender, por exemplo, que a gente não deve forçar muito, se for uma criança de afastamento, né, a gente não forçar muito ali, não obrigar ela através de recompensas ou de punições que ela tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa ali. A gente conseguindo trabalhar esse nosso autocontrole enquanto pais ali, enquanto adultos da relação, para ir ajudando essa criança a se acostumar, a se adaptar a esse novo ambiente, a essa nova comida, a essa nova situação. A nossa quarta característica do temperamento é a adaptabilidade, que vai muito além dessa resposta inicial da criança. É a forma como essa criança consegue se adaptar ao longo prazo, né, se ajustar ou não a uma nova situação. Então, por exemplo, tem crianças que num primeiro momento elas podem recusar um novo alimento ali ou uma
nova escolinha, mas quando os pais insistem mais uma ou duas, três vezes, a criança se acostuma com aquilo e tenta experimentar ou se adapta àquele ambiente. Existem outras crianças que elas demoram muito mais para fazer isso. Por exemplo, existem crianças que quando elas estão começando na creche ali, na escolinha, nos primeiros anos de vida, tem umas que elas podem sim no primeiro, segundo, terceiro dia de aula ter uma certa resistência ali naquele ambiente, mas depois que passa a primeira semana de aula, elas já estão adaptadas ali àquele lugar. Em contrapartida, tem crianças que passam uma semana, passa duas, às vezes passa o mês inteiro e a criança ainda não consegue se adaptar, por exemplo, àquela escola, àquela professora ou àquele lugar. Ela tem uma dificuldade maior de adaptação. Nesses casos, é importante quando a gente consegue saber, entender esse nível de adaptabilidade da criança, a gente consegue entender e aprender que a gente precisa sim acolher essa criança nesses momentos, precisa sim acolher e entender as emoções que ela está sentindo naquele momento, mas inclusive entender e acolher as nossas emoções, as nossas frustrações diante daquele momento com a criança também, para que a gente não haja no desespero ali, ou de forma muito grosseira, ou de forma muito punitiva ou autoritária demais com essa criança, e piore essa resistência, esse medo dela, essa dificuldade de adaptação também. Uma outra característica do temperamento é o limiar sensorial, ou seja, está ligado ali aos nossos órgãos do sentido, e a gente sabe também que existem crianças que elas são muito mais sensíveis do que outras, e isso a gente vê muito principalmente em crianças que estão dentro de alguns diagnósticos, que elas têm maior facilidade em se adaptar em alguns ambientes, elas não se importam tanto com excesso de barulhos ou luzes ou cheiros, né, ou pessoas. Em contrapartida, existem outras pessoas, outras crianças que elas têm muita dificuldade em lidar com o ambiente em que tenha muito som, muita luz, muitas pessoas, muitas cores, que isso incomoda ela. E a gente sabendo disso, a gente consegue até inclusive ir orientando a criança antecipadamente, ou a gente orientar as pessoas que vão lidar com essa criança num próximo momento, né? Então, por exemplo, você precisa ir num shopping, você precisa ir num lugar que você sabe que é barulhento, que você sabe que vão ter muitas pessoas, que vão ter muitos sons, muitas cores, né? E a sua criança, ela tem um limiar de sensibilidade, assim, muito diferente do teu, você já ir trabalhando isso na criança anteriormente, e aí até em alguns casos, se for o caso, você levar acessórios junto com você que possam deixar a sua criança mais confortável. Então, por exemplo, existem crianças que elas se irritam, elas se incomodam muito com barulhos altos. E você sabendo disso, você precisando ir num ambiente que vai ter muito barulho, ofereça de levar para sua criança, não sempre também, né, para ela tentar aprender, lidar talvez ali com a situação, mas tenha junto com você na sua bolsa, quando houver a necessidade, de você levar um fone de ouvido, por exemplo, para ajudar a abafar aquele barulho daquele ambiente e fazer com que a sua criança, ela não entre em crise, não tenha momentos de desconforto naquele passeio em família, por exemplo. Uma outra característica do temperamento é a qualidade do humor. Então tem crianças que a gente sabe que são muito mais risonhas, o tempo todo elas estão sorrindo, felizes ali, mostrando um semblante alegre, e tem crianças que são muito mais fechadas, o tempo todo elas estão mais sérias, ou são aquelas crianças que são mais choronas. E a gente saber de tudo isso também vai nos ajudar o quê? A quando for uma criança mais séria, uma criança mais chorona, a gente aprender a lidar com essas emoções da criança, né? E tentar ensiná-la a ver o mundo de uma forma mais colorida, né? Então, ser mais amoroso, ser mais carinhoso, mostrar para essa criança como que o afeto, como que o amor, ele transforma o nosso humor também, com brincadeiras, sempre a gente sorrindo também para essa criança, para ensinando ela a ver o mundo dessa forma mais feliz. Em contrapartida, se for uma criança que já é muito risonha, a gente aproveitar essa característica dessa criança, né, e trazer isso para a nossa vida de pais, de adultos também, né, de parar para analisar o quanto que a vida realmente faz sentido, o quanto que é gostoso a gente ter alguém ali com o bom humor do nosso lado e aproveitar esses momentos em família também. Uma sétima característica do temperamento é a intensidade das reações. A gente sabe que existem pessoas, né, crianças que são muito
mais dramáticas e tem pessoas que, tipo, a gente tá contando o caso ali, as coisas super intensas e a criança não reage assim com tanta intensidade também. Então, a gente sabendo como a nossa criança é, né, essa característica dela, a gente também vai aprender a lidar com as nossas reações e as nossas ações diante daquele comportamento da criança. Então, por exemplo, se a gente sabe que a criança já é muito dramática, não adianta a gente, enquanto a criança está contando alguma coisa ali, intensificando aquilo, a gente querer intensificar mais ainda. Ao mesmo tempo, se for uma criança que não se abala tanto, a gente pode ensiná-la também a como, em determinadas situações, o que aquilo pode afetar na vida dela ou não. Então, por exemplo, numa situação em que a gente está contando sobre o perigo, né, que a gente tem que realmente andar nas ruas de mãos dadas com a criança, né? Se for uma criança muito dramática, dependendo da forma como você vai contar aquilo, pode gerar um medo muito grande na criança, né, de andar na rua e ela só querer andar com você ou ela se sentir muito insegura de tentar fazer alguma coisa por si só na rua, né? Isso pode gerar nela uma certa insegurança. Em contrapartida, se for uma criança que não reage assim com tanta intensidade, ela pode não entender realmente o perigo que é de ela sair correndo na rua sem estar de mãos dadas com algum adulto. Então, a gente entender como que é essa reação da nossa criança vai nos ajudar, inclusive, na forma como a gente deve falar para ela, como a gente deve orientar ela em várias situações do dia a dia também. A oitava característica do temperamento é a distração, ou seja, é o quanto que aquela criança ela se distrai ou não facilmente com as distrações, com os estímulos, com o que acontece ao entorno dela. Então a gente sabe que existem pessoas que pode estar acabando o mundo em volta dela, que ela tá ali super concentrada fazendo as coisinhas dela ali, ela nem se dispersa, nem reage ao que está acontecendo à volta dela. Em contrapartida, tem crianças que qualquer barulhinho, qualquer fala, qualquer movimento de alguém do lado dela tira totalmente a concentração. E por que é importante a gente saber isso? Sabendo disso, a gente vai conseguir, inclusive, ajudar a nossa criança quando ela, por exemplo, precisa estudar, quando ela precisa se concentrar. Então, a gente conseguir fazer com que a família, por exemplo, diminua o tom de voz ou deixe um espaço reservado para a criança estar ali sentada estudando, colocá-la num ambiente que não tenha muitos estímulos visuais para ela não se distrair facilmente. Ao mesmo tempo, quando a criança ela tem um nível de concentração muito elevado, é importante a gente saber também para começar a instruir essa criança em determinadas situações também. Por quê? Porque, por exemplo, uma criança que é muito concentrada e a gente fala para ela, ó, você precisa ir até a farmácia comprar tal coisa, e ela fica só concentrada na farmácia, naquela coisa que a gente está pedindo, ela pode ter problemas e riscos durante o percurso dela andando na rua, porque a concentração dela está focada só naquele resultado final e não nas coisas que estão acontecendo ao redor dela, né? Então é muito importante a gente, conhecendo o nível de concentração e distração da nossa criança, a gente conseguir equilibrar, criar situações, criar ambientes que facilitem, que ajudem essa criança no dia a dia, no desenvolvimento de habilidades e aprendizagem também. E por último, a nona característica do temperamento é a persistência e o nível de atenção. Ou seja, a persistência é o quanto que a criança consegue ali se manter em uma atividade independente dos obstáculos e dos contratempos que vão acontecer, e o nível de atenção, quanto que ela consegue realmente dar atenção, foco àquilo que ela está fazendo. Então, por exemplo, se a nossa criança ela tem um nível de persistência e atenção muito baixo, né, aquela criança que em pouco tempo ela já brincou com várias coisas, fez 1000 coisas ao mesmo tempo, né, quando a gente for fazer, por exemplo, uma viagem longa, a gente já criar estratégias, criar mecanismos que façam com que aquela viagem não seja um caos, não seja um estresse muito grande nem para a criança nem para a gente. Então, levar alguns brinquedos, levar alguma coisa que distraia a criança, livros, dependendo da idade, algo que faça com que a criança se distraia durante aquele percurso todo da viagem. Então, sabendo essas 9 características do temperamento da criança, entendendo qual é o nível de cada um deles da nossa criança, vai nos ajudar muito a como a gente deve agir diante
do desenvolvimento dela ali, diante da educação dessa criança, e ao mesmo tempo vai nos orientar a como reagir também diante de algumas situações em que a criança apresenta ali um mau comportamento ou apresenta alguma desestabilidade emocional, como a gente pode ali orientar essa criança, como a gente pode ajudá-la a ter um desenvolvimento melhor. E claro, isso também ajuda a gente a perceber que não é legal a gente ficar comparando o nosso filho a outras crianças, muito menos aos próprios irmãos, que cada um tem os seus níveis diferentes de características do temperamento e que isso faz parte da personalidade daquela criança. O que a gente pode fazer diante disso? Entender melhor como essa nossa criança funciona, para que a gente também consiga ajustar a nossa forma de agir com essa criança, né? É muito importante a gente entender tudo isso e equilibrar as nossas ações ali, tanto focando nas necessidades da criança, como também focando nas necessidades da situação e as nossas necessidades também ali enquanto pais. E por que eu trouxe toda essa informação para vocês? Porque eu sei que assim, muitos pais às vezes se culpam, né? Às vezes a própria sociedade nos culpa enquanto pais por conta de alguns comportamentos, de algumas ações que nós temos, mas nem sempre nos ensinam ou nos orientam a como agir de uma forma melhor. Então, eu acredito que é muito importante a gente ter esses conhecimentos, a gente entender realmente como os nossos filhos funcionam, como nós funcionamos, para a gente conseguir agir como pais melhores, sim. Ser pai, ser mãe é uma construção, a gente não nasce pronto, a gente aprende a cada dia no convívio com a criança mesmo. E quanto mais conhecimento a gente tem com relação a esse desenvolvimento da criança, quanto mais a gente sabe sobre esse nosso filho, quanto mais a gente aprende sobre educação parental, melhores vão ser as nossas ações diante deles, melhor vai ser a nossa postura enquanto pai e mãe e, consequentemente, o desenvolvimento dessas crianças, independente de diagnóstico ou não, vai ser melhor a cada dia também. Então, espero que vocês tenham gostado dessas informações, continue nos seguindo nas nossas redes sociais, eu te espero no nosso próximo encontro. Beijos e até mais!